Referência: Projeto de Lei Complementar 004/2022. Matéria: altera a Lei Complementar número 11, de 8 de outubro de 2018, e alterações posteriores que dispõem sobre o plano de cargos e carreiras da Câmara Municipal do Prata, Minas Gerais. Autor: Mesa Diretora da Câmara Municipal do Prata, Minas Gerais. Primeiro relatório. Trata-se o presente parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca de análise do projeto de lei complementar número 004/2022, que altera a lei complementar número 011, de 8 de outubro de 2018, e alterações posteriores que dispõem sobre o plano de cargos e carreiras da Câmara Municipal do Prata, Minas Gerais. A matéria está disposta em apenas 3 artigos e visa tão somente alterar o vencimento base do cargo de advogado, símbolo CO, de R$ 4.007,79 para R$ 7.514,61. Ou seja, um aumento de 87,50% no salário base do advogado. Pela justificativa apresentada ao projeto pelos vereadores que compõem a mesa diretora, estes informam que o pretenso projeto atende às recomendações do Ministério Público de Minas Gerais, Inquérito Civil número 05.0.524/6, uma vez que o promotor de justiça considerou incoerente a remuneração do cargo de advogado da Câmara Municipal e de procurador-geral, sendo que o primeiro tem vencimento muito inferior ao segundo, justificando assim a equiparação salarial entre o cargo efetivo e o em comissão. Para tanto, juntou a estimativa de impacto orçamento financeiro emitido pelo contador da Câmara Municipal do Prata, senhor Nelson Antônio Ferreira, cópia da recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, assinada pelo promotor desta comarca, Dr. Felipe Augusto de Moura Abreu, cópia do anexo 2 do Plano de Cargos e Carreiras do Legislativo do Prata, Minas Gerais, e pareceres do técnico em processo legislativo e da Procuradora-Geral, senhor Rodolfo Marques Silva, e Robsane Fernandes de Souza Fernandes Ferreira. E o breve relato dos fatos passa-se à apreciação. Segundo o parecer, como já relatado anteriormente, a matéria trata de alterar o vencimento base do cargo de advogado de R$ 4.007,79 para R$ 7.514,61, gerando um acréscimo em seu salário no importe de 87,50%. A justificativa apresentada pelos vereadores que compõem a mesa diretora seria de que o projeto atende às recomendações do Ministério Público de Minas Gerais no inquérito civil número 05.528.19.224/6, uma vez que o promotor de justiça teria considerado incoerente a remuneração do cargo de advogado da Câmara Municipal e de Procurador-Geral, o que justificaria a equiparação salarial entre o cargo efetivo e o em comissão. Inicialmente, cumpre salientar que, pela leitura do presente recomendação do Ministério Público, verifica-se que não era essa a recomendação do promotor de justiça, Dr. Felipe Augusto de Moura Abreu, pois a presente recomendação teria como objetivo
aumentar a carga horária do cargo de assessor jurídico de 20 horas semanais para 30 horas semanais, bem como a adequação dos seus vencimentos, com a redução do salário do cargo de assessor jurídico para que ficasse mais equiparada essa grande diferença salarial. Neste sentido, no intuito de confirmação, este relator, acompanhado da presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Danilo Silva Vieiro, comparecemos na sede do Ministério Público desta comarca, onde conversamos com o Dr. Felipe, promotor de justiça responsável pela recomendação, onde este confirmou que a justificativa apresentada pelos nobres vereadores no referido projeto de lei não era recomendado por ele, não cumprindo o que ele havia recomendado, sendo importante salientar ainda que, conforme relato pelo promotor de justiça e que também consta na presente recomendação, abre aspas, a partir da data de entrega da presente recomendação, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais considera seus destinatários como pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis à sua omissão, fecha aspas, bem como declarou no item C que a Câmara empreenda esforços para evitar casos análogos, sob pena de configurar improbidade administrativa. Ademais, seguindo orientações do assessor jurídico da ANVAP, a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraíba, Dr. Alessandro Paiva, verificamos que o presente projeto de lei não realizou pesquisa mercadológica para justificar um salário tão alto, tão discrepante, pois se trata de projeto de lei de natureza de reajuste e inteligências, usando como base nossa própria cidade, analisando os cargos de advogados da própria Prefeitura Municipal do Prado, onde a carga de trabalho é exorbitante, com centenas de processos judiciais, centenas de processos licitatórios, pareceres jurídicos, contratos e etc. Podemos apresentar algumas divergências que devem ser consideradas. Cargo de secretário da Procuradoria-Geral do nosso município, salário R$ 5.344,79. Dedicação exclusiva. B. Cargo de advogado da Prefeitura Municipal do Prata, salário de R$ 2.936,51. Carga horária de 30 horas semanais. C. Assessor de coordenação da Procuradoria-Geral do nosso município, salário R$ 2.583,26. Carga horária 40 horas semanais. Não muito longe, o que gerou maior surpresa, até mesmo por indicação da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Uberlândia. Podemos citar o concurso público realizado pela Câmara Municipal de Uberlândia, edital número 01/2021, de 20 de janeiro de 2021, concurso público para provimento de cargos da Câmara Municipal de Uberlândia, onde o cargo de assessor jurídico, exigindo ser bacharel em Direito e com certificado de aprovação da OAB, como os cargos citados acima e o cargo em questão neste projeto de lei, com carga horária de 40 horas semanais, ou seja, 10 horas a mais de trabalho do que nesta Casa Legislativa. O salário base é R$ 3.163,47, podendo chegar a R$ 4.282,58,
com adicional de atividades. Resumindo, além de trabalhar 10 horas a mais no que o advogado da Câmara Municipal do Prata, o advogado da Câmara Municipal de Uberlândia, repito, de Uberlândia, recebe salário menor do que já recebe o nosso advogado e ainda querem praticamente dobrar seu salário base. Então, são vários questionamentos a serem feitos por esse relator. Como iremos explicar esse aumento de gastos à nossa população? Logo, nós, vereadores, que a todo momento defendendo o gasto público com eficiência e de forma inteligente, como iremos explicar aos demais servidores que foram aprovados no último concurso público realizado pela Câmara Municipal do Prata, também de cargos de curso superior e que recebem o mesmo salário? Essa alteração somente para o cargo de advogado? Como iremos explicar aos demais servidores que foram aprovados no último concurso público realizado pela Câmara Municipal do Prata, que de um dia para o outro o advogado recém-impossado receberá um salário que eles irão demorar mais de uma década para receber? Como iremos explicar para as mulheres que todos os dias e há décadas procuram ser respeitadas, valorizadas, que buscam igualdade no trabalho, que hoje uma mulher advogada ganha R$ 4.007,79 e amanhã, exatamente um dia após, um advogado homem que vai realizar o mesmo serviço que você realizava vai ganhar R$ 7.514,61, ou seja, de 87% a mais do que um advogado ganhava da noite para o dia. Portanto, são várias indagações a serem feitas, são várias as incongruências verificadas nesse projeto de lei, como o salário superior ao mesmo cargo, ao poder executivo de nossa cidade e do poder legislativo de cidades muito maiores, falta de fundamentação para o aumento da remuneração, pois não houve aumento das atribuições, nem mesmo de carga horária, e a justificativa apresentada não coincide com a realidade dos fatos, bem como a ausência de aumento para outros cargos de nível superior e a suspeita de favorecimento pessoal, colocando em risco a sua lisura. Ademais, verifica-se ainda a ausência da declaração do ordenador de despesas, como destacado pelo contador da Câmara Municipal do Prata, senhor Nelson Antônio Ferreira, e demonstrativo, não substitui a declaração do ordenador da despesa, prevista no artigo 16, inciso 2, da Lei Complementar 101/00. Assim sendo, como relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, atendo inicialmente que o projeto de lei 004/2022 não cumpre com as determinações legais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como é claramente inconstitucional, pois, ao apreciá-la, verifica-se a violação dos princípios norteados da atividade administrativa, previsto no caput do artigo 37 da Constituição da República, como o princípio da eficiência, que submete à administração pública uma noção de administração gerencial, da qual se privilegia a produtividade e a economicidade, exigindo-se presteza e rendimento funcional e a redução do desperdício de recursos públicos. Ademais, viola o princípio da moralidade e as regras da boa administração, pois busca autorizar que servidor aufira a remuneração incompatível com a complexidade e a responsabilidade das atribuições do cargo efetivo e com a escolaridade exigida para o seu desempenho, em inobservância aos valores
éticos e de justiça, contrariando os anseios da coletividade, bem como refere o princípio da impessoalidade, a qual se destina como facta do princípio de isonâmia, o impor tratamento igualitário aos administradores e aos servidores públicos que encontrem na mesma situação. Terceira conclusão. Diante desse quadro, tendo em vista o enfrentamento de matéria sobre a ótica dos princípios constitucionais que regem a administração pública, concluo pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 004/2022, por violação aos princípios da eficiência e da moralidade administrativa, prevista no artigo 13, caput da Constituição do Estado de Minas Gerais, combinado com o artigo 37, caput da Constituição Federal, motivo pela qual opino pela não tramitação do projeto. Câmara Municipal do Prata, 27 de abril de 2022. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Cleiton Dias da Silva, relator. De acordo com o voto do relator, Danilo Silva Vieira, presidente. Jair Pires, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 25/2022. Emenda. Denomina de rua Ubiratã Belarmino Machado a via pública que especifica. Autor, prefeito municipal Marcel Vieira do Rodrigues da Cunha. Primeiro relatório. Trata-se o presente parecer acerca da análise de projeto de lei que denomina de rua Ubiratã Belarmino Machado e via pública que especifica. Além disso, o projeto veio acompanhado da respectiva justificativa, sendo anexada posteriormente o parecer jurídico e técnico. Na sequência, o projeto foi distribuído às comissões permanentes. Este é, em síntese, o relatório. Segundo parecer, considerando o parecer técnico legislativo no termo do artigo 110, inciso do Regimento Interno da Câmara Municipal do Prata, a comissão irá promover uma emenda incorporada ao parecer, tendo em vista a determinação prevista no artigo 62, inciso 1, a linha D do regimento que dispõe: compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação adequar as proposições de acordo com a técnica legislativa. A utilização do hífen só ocorrerá após os incisos. Nesse sentido, será retirado o hífen após a expressão artigo 1º e artigo 2º, pois, mesmo se fosse do artigo 10 em diante, deveria ser colocado ponto final e não hífen. A Lei Orgânica do Município do Prata dispõe. Artigo 151. O município não poderá dar nomes às pessoas vivas em lavradouros, bens e serviços públicos de qualquer natureza, assim tendo em vista que não poderá dar nome de pessoas vivas a lavradouros. Foi anexado folhas 11 à certidão de óbito de Ubiratã Belarmino Machado. Além disso, não há vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o parecer jurídico emitido pela Procuradora-Geral da Câmara Municipal, no que se diz respeito aos requisitos da técnica legislativa. O projeto de lei respeita a estruturação, articulação e redação das leis nos termos do artigo 3º e 10 e 12 e seguinte, dados da Lei Complementar número 95/1998. Terceira conclusão. Diante do exposto, o projeto de lei está de acordo com a Constituição Federal, regimento interno da Câmara Municipal do Prata, razão pela qual a comissão opina pela tramitação do projeto. Câmara Municipal do Prata, 9 de maio de 2022. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Anne Rose Vieira Freitas, presidente. Rosanã de Oliveira Macedo, relator. Jair Pires, membro. Parecer da Comissão de Serviço Público, Política Urbana, Rural e Habitação.
Projeto de Lei número 25/2022, denomina de Rua Ubiratã Belarmino Machado a via pública que especifica. Trata-se de projeto de lei número 25/2022, denomina de Rua Ubiratã Belarmino Machado a via pública que especifica de autoria do prefeito municipal. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais dia 9 de maio de 2022, não recebendo emendas ou substitutivos. Na sequência do processo legislativo, vem a propositura a análise desta comissão, a fim de ser apreciada quanto ao seu aspecto material. Do parecer em conclusão, frisa-se que a matéria objeto do referido projeto é de competência desta comissão, nos termos do artigo 62, inciso 3, a linha A e B, do regimento interno desta Casa. Quanto à iniciativa do projeto de lei, observa as disposições legais, tendo em vista que é de iniciativa do Poder Executivo legislar sobre assuntos de interesse local, consoante disposto no artigo 30, inciso 1 e 2 da Carta Magna, corrobora com este atendimento do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Logo, o presente projeto de lei está em conformidade com a legislação pertinente. Portanto, manifesto-me favoravelmente a aprovação do projeto de lei 025/2022, de autoria do prefeito municipal. Plenário da Câmara Municipal, Prata, Minas Gerais, 9 de maio de 2022. Comissão de Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação. Donilson Nunes Silva, presidente. Tiago Nunes Menezes da Silva, relator. Cleiton Dias da Silva, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Trata-se o presente parecer acerca da análise de projeto de lei que denomina de Rua Ubiratã Belarmino Machado a via pública que especifica. Além disso, o projeto veio acompanhado da respectiva justificativa, sendo anexado posteriormente o parecer jurídico e técnico. Na sequência, o projeto foi distribuído às comissões permanentes. Este é, em síntese, o relatório. Segundo o parecer, a Constituição Federal exige expressamente o impacto financeiro e econômico nos termos do artigo 113 do ato das disposições e contribuições transitórias. Além disso, a Constituição Federal veda o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual, conforme o artigo 167, parágrafo 1, ademais dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00. Também exige o impacto financeiro em caso de criação ou expansão de despesas. Neste sentido, é de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade. ADI número 5.816, Rondônia. ADI número 6.102, Roraima. Nos termos do artigo 62, inciso 2, a linha F do Regimento Interno da Câmara Municipal do Prata, compete à Comissão de Finanças se manifestar sobre o impacto e a repercussão financeira e orçamentária das despesas, orçamentária das proposições, assim tendo em vista a necessidade de analisar o impacto financeiro, foi anexado o quadro de detalhamento